Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje vamos estudar funções, suas características e utilidades. Fique ligado e não saia daí. Vamos iniciar nossos estudos com um exemplo prático. Na imagem, o táxi utiliza as seguintes tarifas nas corridas: R$ 5,00 a bandeirada e R$ 3,00 o quilômetro rodado. Sai do ponto A com um passageiro e chega no destino ponto B percorrendo um trajeto de 5 km. Não precisa de muitos esforços para saber que a corrida custou ao passageiro R$ 20,00. Multiplicamos o valor cobrado a cada quilômetro rodado pelo trajeto da corrida e acrescentamos a bandeirada. Simples, não? Como poderíamos estender esse cálculo a todas as possíveis corridas que o táxi faria? Como visto, existem valores fixos, nunca mudam, e valores que sofrerão variações dependendo da corrida. Os números na cor verde são fixos, pois representam, respectivamente, os valores cobrados pelo quilômetro rodado e a bandeirada, enquanto que os pontos de interrogações serão substituídos pelas variáveis representadas pelo trajeto e pelo preço da corrida. Diante tais afirmações, concluímos que a expressão 3x mais 5 igual a y é uma função do primeiro grau popularmente conhecida como função afim, onde x será a variável do conjunto de valores dos trajetos e y a variável do conjunto de valores dos preços das corridas. Os números que representam os conjuntos de cores vermelha e azul foram escolhidos aleatoriamente, motivo pelos quais aparecem os valores -1 e 1/3. São fictícios convenientes ao exemplo. A relação entre conjuntos é o que se define por função. No entanto, nem toda relação de conjuntos se caracteriza como uma função. Por exemplo, aqui temos o conjunto trajetos, representados pelos números na cor vermelha, e o conjunto preços das corridas, representado pelos números na cor azul. Relacionar os conjuntos significa substituir cada elemento do conjunto vermelho na função e ver se o resultado obtido é igual a algum elemento do conjunto azul. Se for, podemos dizer que esse elemento do conjunto vermelho tem uma relação com o elemento do conjunto azul. Como visto, o elemento -1 do conjunto vermelho tem uma relação com o elemento 2 do conjunto azul, assim como 0 com 5, 1/3 com 6 e 1 com 8. Notem que o elemento 7 do conjunto azul não tem relação com nenhum elemento do conjunto vermelho. Para que a relação entre conjuntos se configure uma função, todos os elementos do conjunto vermelho necessariamente deverão ser relacionados com pelo menos um elemento do conjunto azul. Se o elemento 7 fizesse parte do conjunto vermelho, não relacionado a qualquer elemento do conjunto azul, não teríamos de fato uma função. Diante o conhecimento que acabamos de adquirir, podemos afirmar que os números 2, 5, 6 e 8 fazem parte do conjunto imagem da função quando essa tiver como domínio os números -1, 0, 1/3 e 1. Já o número 7 não faz parte do conjunto imagem, mas sim do contradomínio da função. Diante os dados, é possível construir o gráfico. Os elementos relacionados nos conjuntos vermelho e azul receberão o nome de par ordenado. O ponto convergente da relação entre domínio e imagem no plano cartesiano. Assim, o par ordenado -1 e 2, necessariamente nessa ordem, primeiro o elemento do conjunto vermelho, depois do conjunto azul, serão representados da seguinte forma no plano cartesiano, e assim sucessivamente para os demais pares ordenados. Finalizamos a construção gráfica da função 3x mais 5 igual a y, unindo os pontos através de uma reta, a qual chamaremos de curva do gráfico. Notem que essa função aceita qualquer domínio, ou seja, utilizamos somente 4 elementos do conjunto vermelho no nosso exemplo, mas o seu domínio, bem como a sua imagem, são representados pelo conjunto dos reais. Dessa forma, a reta se estenderia nas suas extremidades infinitamente para cada par ordenado acrescentado. Construir o gráfico da função através desse método, onde acrescentamos um a um
os domínios e encontramos as imagens, pode ser extremamente difícil ou impossível dependendo da função. Então aqui vai uma dica para facilitar nosso trabalho. Vamos recorrer a outro exemplo, porém com as mesmas características do anterior. Dada a função, vamos construir o gráfico, lembrando também que a função pode ser expressa assim. Ou seja, f de x é igual a y. Como é uma função do primeiro grau, significa que a reta cruzará os eixos do x e do y em um único ponto. Assim, vamos primeiro encontrar o domínio de x quando sua imagem é nula. Chamamos y de zero e resolvemos a equação. Menos meio é o domínio da função para a imagem nula. Temos aqui o par ordenado menos meio e zero, o ponto onde a reta cruza no eixo do x. Agora vamos encontrar a imagem de y quando o domínio é nulo. Chamamos x de zero e resolvemos a equação. Assim, 1 é a imagem da função quando o domínio é nulo. Temos aqui o par ordenado 0 e 1, o ponto onde a reta cruza no eixo do y. Feito isso, assinalamos os pontos no gráfico em que a reta cruza nos eixos do x e do y conforme os pares ordenados que acabamos de encontrar. Como visto, esse gráfico é muito parecido com o do exemplo anterior. Difere quanto às posições em que a reta toca nos eixos do x e do y. Com isso, uma mudança no ângulo de inclinação. Diante essa avaliação, vamos olhar novamente para a função e entender o motivo da variação angular da reta. Uma função do primeiro grau tem como sua principal característica uma única raiz, ou seja, sua reta toca somente em um único ponto do eixo do x. Ela é apresentada da seguinte forma: y é igual a ax mais b, onde a é o coeficiente angular e b o coeficiente linear. Vamos mais uma vez escrever a nossa função e o seu gráfico. Agora variar o coeficiente angular escrevendo novas funções para compararmos os novos gráficos com o nosso gráfico inicial. Vejam que à medida que diminuímos o coeficiente angular de 2 para 0, depois para menos 2 e por fim menos 10, a reta foi mudando sua inclinação no sentido horário. Primeiro passou a ficar paralela com o eixo do x, depois continuou a inclinação até a posição da reta na cor preta, que representa a função y é igual a menos 10x mais 1. Quando aumentamos o coeficiente angular de 2 para 10, a reta mudou sua inclinação no sentido anti-horário da posição verde para azul, que representa a função y é igual a 10x mais 1. Notem que a reta variou sua posição angular em relação aos eixos, girando em torno do ponto 1 do eixo y. O que acontece agora se mudarmos o coeficiente linear, mantendo fixo o coeficiente angular? Conforme diminuímos o coeficiente linear, a reta vai se distanciando da posição inicial para a direita, mantendo-se paralela. Já quando aumentamos o coeficiente linear, a reta afasta-se para a esquerda, também mantendo-se paralela. E por fim, é possível saber de antemão se a função é crescente ou decrescente, analisando o coeficiente angular, já que é ele que define o ângulo da reta. De acordo com a função do nosso exemplo, temos o coeficiente angular igual a 2, um número positivo. Dessa forma, uma função crescente, pois conforme aumenta o domínio da função y igual a 2x mais 1, aumenta também a sua imagem. Em contrapartida, quanto menor o domínio, menor será a sua imagem. Assim, quando o coeficiente angular for maior que zero, teremos uma inclinação da reta da função de natureza crescente. Quando o coeficiente angular for menor que zero, função decrescente. Uma expressão matemática essencial no estudo da física, da química, da economia e das ciências sociais, a função tem desempenhado um papel importantíssimo desde a criação de softwares a novos equipamentos e máquinas dos diversos setores da indústria. Eu fico por aqui. Nas próximas aulas, continuaremos nossos estudos de funções, tais como quadrática, periódica, exponencial, logarítmica, funções trigonométricas,
trigonométricas e muitas outras, além de resolver exercícios cobrados em prova. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula! Siga-nos nas redes sociais e se inscreva no canal. Mantenha-se atualizado. Assista cursos exclusivos acessando o site www.quantoead.com.